eu estava dizendo que eu fiz um comentário na TV, aqui na rádio também, Esportes ao Meio-Dia, entendendo que o Juventude pode ser muito mais Juventude do que o Grêmio espera, porque a semana do Juventude é de fracassos. Ele tomou 2-1 do Grêmio, poderia ter tomado muito mais, teve sorte, saiu com um resultado melhor que a atuação, e foi o único clube do interior classificado na Copa do Brasil. Ou seja, foi classificado um clube de Série A por um clube de Série D, enquanto que o Caxias passava, e olha só essa relação aí, tem cobrança lá em Caxias, né? O São José passou, o Guarani passou, todo mundo passou, menos o Juventude. Foi o único desclassificado. Isso. Aí eu concluí, vamos ver, claro que tudo é teoria, né, Maurício? Na hora pode ser tudo diferente. O mesmo efeito do Grêmio lá de Roraima. O mesmo efeito do Grêmio lá de Roraima. Dá uma resposta. Sofreu em Roraima e aí deu a resposta no jogo seguinte. Exatamente. Então eu acho que os jogadores do Juventude devem estar sentados, o treinador pegar os seus merda. Tá? Não sei se com esse carinho. Com esse carinho. Eu acho que não. Mas a fechada do vestiário é esse carinho mesmo. Dentro do vestiário é pior. Claro, óbvio. Eu acho que é uma pergunta diferente. Seria uma coisa assim, escuta, pergunta o treinador, você quer fazer amor contra mim? Não, isso não tem. Não, para, Maurício. Quem tu acha que é aqui? O Juventude está devendo, né, Pedro? Nosso romântico aqui do programa. O Juventude de fato está devendo. Não pode usar aqui. Não pode. Não dá pra usar. Não, eu acho que o Juventude de fato está devendo, Pedro. Ficou feio, né? Por ser o único gaúcho a não se classificar na Copa do Brasil, um time de Série A. Né? Mas eu vejo o Juventude já numa decrescente assim, complicada desde quando era o líder. Tem empate com a Avenida, tem um jogo contra o Pelotas, quase perdeu. Exato, o empate contra o Avenida e o jogo contra o Pelotas para mim ele é mais gritante ainda, porque o Juventude consegue o primeiro gol e toma uma virada já com o Pelotas com 2 jogadores a menos. O executivo do Juventude, o Júlio Rondinelli, sexta-feira passada no Show dos Esportes, que chamou aquela de uma vitória fiasquenta. A do Juventude sobre o Pelotas 2-0. Fez a obrigação, né? Mas foi um sufoco, né? O Juventude tinha total condição de ser líder. O desempenho não tá bom. Não tá bom. E eles precisam dar uma resposta contra o Grêmio. Será que vão conseguir? Não sei. Grêmio, né? Contra o próprio Grêmio, a gente viu muita diferença dos dois times no jogo de sábado. Teve aquele jogo da primeira fase do Gauchão, que eles venceram por 2-0, mas o Grêmio ainda com um time bem alternativo. Depois entraram os titulares no segundo tempo, mas ainda era um time muito mexido, né? E o Grêmio não estava uma semana de Grenal também, então acredito que aquele jogo não entre em campo no próximo sábado. A gente viu uma diferença muito grande na arena. O Grêmio poderia ter feito mais gols, poderia ter levado uma vantagem ainda maior para o Alfredo Jaconi, porém o Grêmio sempre tem dificuldades lá, né? Esse ano perdeu por 2-0, ano passado perdeu por 3-0 lá. E na final do Gauchão conseguiu apenas um empate no ano passado. Então, eu tinha dito que não é um jogo jogado. Não, o empate classifica, né? Eu falei pro César na semana passada, logo depois que o Grêmio se assustou com o São Raimundo e passou no pênalti, o César gostou da frase, fez uma onda carinhosa dele. O susto concentra. E aconteceu de fato 3 dias depois. No caso do Juventude, o fracasso mobiliza. Porque o que o Juventude tem agora para desfazer essa imagem ruim de Maringá como time da Série A e tomar 1-0 jogando quase nada, é só o Gauchão. Time da Série D. É só o Gauchão. Porque depois na Série A do Brasileirão, ele volta a ter a função principal de permanecer na Série A. E não nenhum objetivo mais nobre do que esse. Por uma questão de investimento, puramente. Claro. Agora, no Gauchão, não. No Gauchão, ele tem a oportunidade imediata, 3 dias depois, de, no mínimo, reabrir a disputa com um gol de vantagem na vitória, leva a pênalti, tudo pode acontecer em pênalti, e para isso ele vai ter que correr muito mais riscos do que gostaria, o que para o Grêmio, de Amuzu de um lado e Christian Oliveira do outro, pode ser muito bom. Ele só tem um risco, um problema, é que o outro lado, o Grêmio, já está mobilizado. Se o Grêmio jogar o que jogou na arena, o Grêmio vai passar, Pedro. Se o Grêmio repetir o que jogou na arena, o Grêmio vai passar, vai empatar, vai ganhar, não tem como. O problema do Grêmio, me parece, para esse tipo de jogo, é o Cristaldo. Porque, sim, ele tecnicamente é bom, ele bate bem na bola. Será que vão tirar? Eu botava o Monsalvo e botava os dois ponteiros. Gente, como diz o Maurício, é um jogo em que o Juventude terá de sair do lugar
Sim. É um jogo que vai ter espaço e o Amuso é um cara que ataca o espaço. Pronto. Pela primeira vez, né, é inédito essa semana, o Quinteiros teve livre para trabalhar, verdade. né? Pela primeira vez. Eu já nem sabia como é que era. Exatamente. Lá Já com os reforços, alguns já bastante entrosados. Eu acho que o Munari falou isso no Segue o Fio hoje. Talvez a gente possa ver o Grêmio ideal, né? Já o Grêmio do Quinteiros no próximo sábado. E aí eu tenho uma grande dúvida, Pedro. Porque o Monsalvo, ele entra muito bem e o Cristaldo, eu já tô quase largando a mão do Cristaldo em relação ao time titular. O Cristaldo, eu disse alguns dias atrás aqui, vou repetir, me parece o Neca. O Neca fazia 40 gols por ano. O Neca lá de Rio Grande. Jogou no Grêmio nos anos 70, nos anos em que o Internacional era campeão seguidamente. Era muito bom jogador. O Lauro Quadros adorava o futebol do Neca. E brigava com o Santana. Santana não gostava. Ele tão era bom, Pedro, que sai do Grêmio para o Corinthians, vice-campeão brasileiro contra o Inter em 76, e tem inclusive convocação à seleção brasileira. Qual era a acusação, abre aspas, que se fazia ao Neca? No jogo grande, ele diminuía de tamanho. Que é o que acontece com o Cristaldo, entre aspas. Ele tem campeonatos regionais, ok. Aí tu vai lá, pede pro Bertoncello, que é o nosso matemático, ver os jogos do Neca em Grenais. Não tem nenhum gol. Nenhum gol. Então, era um jogador que sofria no jogo grande. E isso me parece que é um problema que tem o Cristaldo, que eu acho que ele pode resolver, mas é um problema que olha, Grenal, o Cristaldo some. O Cristaldo não tem nenhum Grenal bom. E ele tem Grenais que ele jogou ao lado do Soares e o Grêmio ganhou. E tem Grenal no banco. Eu acho que teve um Grenal bom. Mas não foi destaque, né? Não, ele deu uma assistência pro, se eu não me engano, foi o Soares, de calcanhar? Não, foi aquele 2-1 na Arena. Gol do ele sai vencendo. Ele dá de calcanhar uma assistência. Tô tentando lembrar quem é que fez o gol. O gol do Vila, não é? O gol do Vila fora da área. Mas aí tu vai e compara com o similar dele, o Alan Patrick, por exemplo, do outro lado, que é um cara que faz gol em Grenal, que diz o Pedro. E não só o Grenal, né? Porque o Cristaldo, ele erra pênalti contra o Corinthians ano passado na eliminação da Copa do Brasil, contra o Fluminense na Libertadores. Ele não vai bem nesses jogos. E tem um jogador, e mais do que isso, tem um jogador que tá jogando muito. Claro, jogo grande, o Cristaldo tem reagido mal. Tomara que ele consiga superar essa dificuldade que ele tem, porque tecnicamente é um grande jogador, bate bem na bola, ele é espetacular em algumas coisas, mas no jogo grande ele some. Eu não sei se ele vai conseguir superar. Neste momento eu acho que seria melhor para o Grêmio o Monsalve, que faz tudo isso e ainda está jogando bem. O limite do Cristaldo a gente sabe. O limite do Monsalve a gente não sabe, pode ser muito mais do que isso. Será o Cristaldo segue sendo importante pro elenco de jogadores, entrar no segundo tempo, manter intensidade e tal. Mas óbvio que tá na hora do Monsalve jogar na dele, né? Esse time ideal que a Keck falou, no segundo tempo do jogo com a Juventude, a gente viu. Ele botou mas aí eu fiz esse exercício ontem, Pedro, e você nos ouvia enquanto cozinhava. Era um negócio bárbaro. Pedro cozinhou pra dona Jussara as férias inteiras. Pedro? Era arroz com ovo, ovo com arroz, arroz com ovo com arroz. Era um negócio espetacular. Pedro disse o seguinte, o treinador amanhã, se eu me puser no lugar dele, eu com o Cristaldo no meio e o Monsalve do lado, eu joguei o suficiente para ganhar do Juventude no primeiro tempo e as intercorrências do jogo que impediram isso, o pênalti, aquele negócio todo. Mas eu joguei bem assim. Eu consegui o resultado já com o time modificado sem o Cristaldo. Mas se eu não quiser causar turbulência nesse momento, eu repito o time que começou e naturalmente boto o Amuso de novo depois. O Monsalve começa a titular, o Amuso entra, o Monsalve vem para dentro, o Cristaldo sai. Eu não preciso fazer uma ruptura já no início da partida, eu não tenho a necessidade. Eu posso fazer pelo mérito, porque o Monsalve está jogando muito, mas eu não preciso fazer. Reconhecido pelo técnico do Grêmio, o Monsalve melhorou quando foi pro meio. Claro. Então, quando tu escala ele e o Cristaldo, tu tem esta dificuldade do Cristaldo e tu tem também, sabe, digamos assim, a ideia de tirar a potencialidade do Cristaldo do Monsalve. E dentro dessa ideia de vocês, que eu concordo que vai ser um Juventude diferente, com o Juventude atacando mais no Jacone, quem tiver pelo lado esquerdo tem que fazer esse trabalho de acompanhar o lateral, de voltar mais. Então se tu coloca o Amuso ali, que é um cara com velocidade, ele faz esse papel, e tu deixa o Monsalve mais livre na marcação. Tu protege o Monsalve no momento que tu estiver marcando, para quando a bola tu tiver a bola e vai criar. Se tu coloca o Cristaldo por dentro e o Monsalve na ponta, quem vai fazer o trabalho, o sacrifício defensivo é o Monsalve, para ter o Cristaldo livre. Para mim não vale a pena. É uma conta que não fecha. Porque o Monsalve entrega mais que o Cristaldo. Potter, tu, como jornalista, não como graças secador. a Deus acabou o assunto que o Cristaldo tem que ser do time. Graças a Deus acabou, né? Porque quanto mais vocês falam, mais ele vai sair do time. Ele não sai.
Pedro, falei ontem aqui, é canal 100, né? O Cristal é canal 100. O ritmo dele é canal 100. Tá no peito, na câmera lenta, olha, né? Você já dentro da área, mais na gaveta, aquela coisa toda. Tá, mas me diz uma coisa, como jornalista e não como secador. Ok, obrigado. O que tu acha de Grêmio e Juventude? Quer dizer, tu responde do jeito que tu quiser, só tô tentando. Como jornalista, Pedro, como jornalista, não pega pra capar. E agora eu quero virar corte. Não pega pra capar, o Juventude abre as pernas. É isso. Não tem nada pra falar. Historicamente, não pega pra capar Grêmio e Juventude abre as pernas. É isso. Pode botar essa fala aí. Uma história de relação. Aliás, Luciano da Silva Lopes, gremista, hein? Aí você, jogador de Juventude, que tá ouvindo esse áudio agora, esse vídeo aqui. Sou gremistaço. Não pega pra capar, você escuta o Grêmio, abre as pernas, sempre. Luciano da Silva Lopes. Histórico isso aí. Luciano da Silva Lopes. Sócio, desde a época do Olímpico. Conhecer. Antes do Olímpico Monumental, eu sou sócio. É isso aí, essa história. Ano passado, blá, final do Gauchão da quem? Tá, mas mas lá uma questão de hierarquia. Não, mas é joguinho de 3 pontos. Joguinho de 3 pontos vale. No pega pra capar Grêmio e Juventude é filial. Já dei outro nome. Filialzinha que fica na Serra. Isso aí, deu, falei. E a situação de Juventude tá bravo comigo, né? O problema é dele. Porque não tá entendendo o que eu tô fazendo aqui. Agora aqui. Tá motivando o Juventude. Tá motivando o Juventude, claro. Né? Pelo amor de Deus. É um doping emocional indecente que você tá fazendo. Eu tô falando sério, Pedro. Isso como jornalista. Agora como influencer, É verdade. É isso aí. Fazer o quê? É só pegar. Pede Bertoncello mandar uma mensagem. Quantas vezes o Juventude eliminou o Grêmio? Eliminou mesmo. Não me lembro. Isso tem. Duas. Isso tem. Não, claro que tem. 2008. Cada 32. Para ajudar no nosso debate, a Carol, a Carol... Carol Freitas. A Carol, a gente tava almoçando agora, e a Carol, que é torcedora do Juventude, tem a fundação do Juventude tatuado no braço. Ela é torcedora do Juventude. Ela argumenta que isso não é verdade. Não. Ela diz o seguinte, que tu tem que levar em conta, por exemplo, eu até argumento com ela, mas tu tem que pegar jogo mesmo entre um e outro. Mas ela argumenta que o gol do Chico Kim, por exemplo, lá contra o Corinthians, rebaixou o Grêmio. Acabou rebaixando o Grêmio. Então não era um jogo entre os dois, mas foi um gol que acabou sendo... Não, mas gente, é natural que o Grêmio vai ganhar mais. Kim, que recebeu um dos maiores aplausos pessoais da história do Beira-Rio. É verdade. Eu tava lá aplaudindo. Vamos lembrar isso. Já a Carol pra descer aqui. É que não é esse jogo que rebaixa o Grêmio. Foram 38 jogos que o rebaixaram Grêmio. O Grêmio não saiu. Mas na hora que é o seguinte, à noite ou à tarde, que vai ficar pelo caminho, o Chico de cada Kim. 10, o Juventude tem 2 vitórias recentes sobre o Grêmio em mata-matas, que é uma semifinal quando o Roger era treinador, 2016. Tem uma 2008 que o Grêmio perde no Olímpico. Isso, 2008 o Grêmio perde, ganha em Caxias e o Juventude vira aqui. O Juventude chega a fazer... Esse jogo é emblemático pelo seguinte, Cristiano. O Juventude abre 3-0 no Olímpico. E aí o jogador que faz o terceiro gol comemora de um jeito lá que o árbitro achou desrespeitoso, amarelo, mas amarelo, rua. Árbitros. E aí o 3-0 vira 3-2, mas o 3-0, o 3-2 já classifica, porque na época tinha saldo qualificado. E o Celso Roth entra no Campeonato Brasileiro um mês depois, ouvindo textualmente de quem o dirigia: ou bem você ganha do São Paulo, ou você está na rua. Bom, E o Celso Roth ganha do São Paulo 1-0, gol do Pereira, e faz uma campanha que chega a ter 11 pontos sobre o São Paulo. E o São Paulo reverte, o Grêmio fica em segundo e o São Paulo é campeão. E terminou o primeiro turno com 44 pontos, se não me falha. Eu não sei como é que tá hoje, tá? Porque eu lembro que eu parei de acompanhar isso. Mas até um certo ponto no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, só Inter e Grêmio na história tinham ganho o primeiro turno e não conseguiram ser campeão. O Inter em 2009 ganhou o primeiro turno e o Grêmio em 2008 não foi campeão. E o Grêmio em 2008 exatamente. Não, agora teve mais. Tem o Atlético Mineiro já foi, 2012 time do Ronaldinho, o Botafogo no ano de 23. O Atlético, São Paulo também, o Fluminense. Eu quero desculpar um pouco o Celso Roth nesse episódio, porque eu estava lá em Belo Horizonte, o último jogo do turno, o Grêmio fechou 41 ou 44 pontos, não me lembro. Mas assim, uma distância muito boa do segundo, e que virou 11 na segunda, terceira rodada. Tá? E aí o São Paulo com aqueles 3 aqui. Não, é que era 11 pro São Paulo, que não era o segundo. Não era o segundo. Era pro campeão. É que o Grêmio ganha. Esse jogo aí é o jogo do primeiro turno, o Grêmio ganha no Morumbi. O Grêmio termina o primeiro turno 8 pontos à frente do São Paulo e aí ganha do São Paulo no Olímpico. Isso. E aí abre 11 do São Paulo. Mas a distância pro segundo era bem menor. Só que o São Paulo faz uma arrancada absurda no segundo turno. Mas tem outro detalhe que eu não sei se é disso que você vai falar. Aquele Grêmio estava absolutamente encaixado, jogando todo em torno de uma figura: Roger Flores, que no meio do campeonato aceita uma proposta da Arábia e sai do Grêmio. E o Grêmio repõe o Roger com o Tcheco
mas não foi a mesma coisa. O Depois segundo chegou o turno do Souza, Grêmio lembra? já não tem o Roger Flores. Essa contratação tirou de Porto Alegre o Roger Flores e a Débora Seco, que vinha direto pra cá. Débora Seco, que verdade, foi a musa do Grêmio numa lançamento de camiseta, né? Isso. Tu vê. Isso Bonito, é importante, né? Bonito. A Então, camiseta do Grêmio, o Celso Roth disse o seguinte, eu estava com ele lá, estava jantando, inclusive, no hotel lá. Pedro, eu preciso de reforço, eles não me derem, eu vou ter problema. Mas claro. Quando ele já era líder. Não, no final do primeiro turno, Não, era ele fazia um... E olha, ele se não pedia era- 3, 4 jogadores e os jogadores não vieram. Aí perdeu o Roger. Se não era milagre, para não ser exagerado, era um negócio muito forte. O Grêmio, se você olhar a escalação do Grêmio, era o lançamento do Rafael Carioca, que é uma descoberta do Celso, o William Magrão, que tem problemas de lesão ao longo do campeonato, e Roger. E o Grêmio jogava com 3 zagueiros. E o ataque dele era um ataque que rareava com Pereira. Era um Marcel. O homem estava fazendo um milagre bom. Só que o São Paulo tinha mais estrutura, mais elenco. O Grêmio foi tendo lesões, não tendo reposições, perde o Roger no meio do caminho e o São Paulo é campeão. 2008. É a lei da bola, né? Se 2008, jogar bem, fica melhor, né? Mas, É o enfim, tricampeonato do São Paulo. O São Paulo já tinha vencido 2006, 2007. Interrompida em 2009 pelo Flamengo, que dá uma arrancada na volta do Petkovic com o Adriano, enquanto o Internacional desce a lomba no meio do campeonato, entre outras razões, Agora, porque o esse Tite foi campeonato- mal demitido do Inter. O Tite era líder do campeonato. Houve um problema, Tite Curitiba, da Alessandro Tite. O Fernando Carvalho o demite, equivocadamente, e eu estou dizendo que o Fernando Carvalho diz, é um erro que ele reconhece. E na sequência o Mário Sérgio não consegue dar jeito e o Inter chega na última rodada dependendo do Grêmio. Não, e o Mário Sérgio até vai bem no Brasileiro, né? Sim, Só que só tem é a mesma um coisa. problema. Aquele lá, eu coloco a culpa na arbitragem em algumas derrotas do Brasileirão, que são escancaradas, né? Enfim, o Inter foi roubado realmente. Mas nesse não. 2009 não. Nesse o Inter entrega perde- em Barueri. Barueri. Um O frango Inter do joga contra o Lauro, Grêmio Barueri lá, não e joga perde nada o essa Botafogo partida. aqui, num gol de Juninho de falta de 40 metros, 1-0, que o Guerrinha brinca que avisou pro Mário Sérgio. Tu não vai jogar com 2 centroavantes. Um deles era o Allan Kardec. Allan Kardec. E Alexandre. E o outro, se não me engano, era o Alexandre, Alexandre. 2 jogadores iguais para fazer a mesma Claro. coisa no mesmo espaço e o Guerrinha dizia, não vai fazer isso. E o Mário fez. E a ordem. Sabe? Só uma lembrança desse mais recente também aí, que depois na reta final ali, nos jogos contra o Corinthians, o Flamengo Inter é roubado, o Inter entrega um Sport aqui no Beira-Rio, inacreditável. Ah, sim. Mesmo em 2009, eu sei toda a tua Aquele bronca. lateral, qual é o nome daquele lateral? Apesar de toda a tua bronca, Potter, Esquerdo. Lateral esquerdo, aquele Não, o buchador. problema não é o lateral. Wendel. O Wendel. O Sai Marcão. expulso, né? Ah, não, é o Wendel foi expulso. E depois O tem Wendel com- tem um cruzamento que o Lomba acha que a bola saiu, para e sai o gol. Né? Não, mas passe errado do Rodrigo Dourado, Aquela teve tudo errado máxima, naquele jogo. o Diogo, aquela máxima é um negócio impressionante que eu sempre relativizo. Eu sei que o Potter fala tudo e a mágoa dele eu vou respeitar sempre. Até porque isso aqui é verdade, né, Maurício? Agora, o Inter perde pro Sport no Beira-Rio e o Marcão, volante do Sport, faz contra o Inter o único primeiro gol da carreira. Aí não dá. tem mas o Inter coisas. pensou errado aquele jogo, ele O não Diogo, foi pra me diz uma cima. coisa, o que o Juventude pode aprontar contra o Grêmio? Além de estar super motivado, precisando de reabilitação, tudo aquilo que nós já falamos. Eu acho que tem uma questão que a gente deve pensar. O Grêmio, eu estava até conferindo aqui, o Grêmio, Maurício, que ganha do Juventude, não é o Grêmio com o Cristaldo. O Grêmio com o Cristaldo empata em 1-1 no primeiro Sim, tempo. mas aí eu ele falei da sai no intercorrência do jogo. Tá 1-0. Você elogiando o Grêmio que estava jogando bem, vem o pênalti, não é marcado. Em 3 minutos, Juventude empata. mas de qualquer maneira... Mas na vida real é isso. Tá o Grêmio ideal, né? Com o Amuso, com o Cristian Oliveira e o Monsalve ali de armador. Ele faz o segundo gol Que é o e trio do quase segundo faz gol, o né? terceiro. Monsalve, Amuso, Cristian É Oliveira. o trio, e quase faz o terceiro, né? É óbvio que o Fábio Matias, porque esse Grêmio não tinha aparecido ainda, Pedro. É óbvio que o Fábio Matias vai pensar, olha só esse time aqui, o que eu posso fazer para enfrentar esse time? E aí pode ter armadilhas. Mas tu tá lembrando bem, o time que ganhou Claro. a Juventude daquele jeito não existia. Ele Exato. existiu sábado. 40% dos jogadores de linha eram diferentes do time do Grenal. Então, 40%. Eu não estou Óbvio. botando o Grando e o Thiago Volpe, porque eu não vejo ali a diferença. Por exemplo, é Mas óbvio... de linha são 40%. Não vai deixar o Monsalve e a solto. qualidade do futebol também, que aumentou, a gente não sabia. Por causa das E que peças. podia chegar. O Monsalve foi titular contra o Juventude, Diogo, e não foi no Grenal. O Christian Oliveira não estava nem aqui. Perfeito? O Lucas Esteves não estava aqui e o Wagner Leonardo também não. É. Te dei 4 Não, não vai, o Juventude não vai deixar o Monsalve tão solto assim, por exemplo. Eu imagino que, por mais que o Jean Carlos seja um baita jogador, habilidoso, eu imagino que vai jogar o Batalha lá. Mas o Juventude vai precisar Vai ter que marcar atacar. mais pra sair em transição, porque senão se dá espaço pro Monsalve, aí eu... Acho que o Mandaca joga, não Desculpa, o Mandaca, perdão, Mandaca. É,
Foi uma estranho surpresa. na arena, exatamente. Foi uma surpresa. Porque na arena eu Ele é bom esperava o jogador Mandaka. e é bom marcador, né? Eu acho que ele apostou assim, ó. Eu acho que ele apostou no Jean Carlos pelos chutes de fora da área, O por Batalha vem falta jogando contra o sempre. Volpe. Eu acho que foi essa aposta. Porque o Mandaka vem jogando. E principalmente em jogos que ele precisa de maior entrega física, né? E aí, me chamou muita atenção. Eu acho que ele apostou muito na bola parada, no chute fora da área do Jean Carlos, Aí, que não teve, né? O que me pareceu foi que ele imaginou assim, quando eu tenho a bola, eu vou jogar, e aí Jean Carlos tinha feito gol de falta, enfim. Mas o fato é que o Juventude não conseguiu competir com o Grêmio. Começa sem o Giancarlo? Com o Mandaka. Eu acredito que ele começa Tipo com o jogador Giancarlo, de transição. Ele precisa atacar, Não, mas o Mandaka não é um jogador assim de retranca. Não, mas não retranqueiro. é de criação. Pois é, mas é que o Juventude conseguiu criar com o Jean Carlos aqui, Mas contra este Grêmio. Não, contra este Grêmio ele Lá tem tomou uma obrigação, roda. Pois é. Não é. Agora, o Grêmio com o Juventude com o Giancarlo em Caxias, descontando o Grêmio reserva. Que, aliás, quando toma os gols, está mais titular do que nunca, mas começou reserva. Ele tem que marcar o O Giancarlo Gonçalves. entra e o jogo vai pro bolso dele. Mas é que né? ele tem que marcar o Monsalve. Se ele não marcar o Monsalve... O risco Não, tá mas o- posto, né, Diogo? É, Se claro. não criar, não ganha. Tem que Se não marcar, todo perde. mundo, né? O Monsalve especialmente, né? É, O mas Monsalve, se ele jogar solto, se deixar ele recuar até ali a linha dos volantes e cartear o jogo, ele toma conta do jogo. Ele também tem que correr, ele também tem que tentar, ele vai tentar não sofrer um gol, né? Porque se o Grêmio abrir 1-0, aí acabou. Tem que virar. Então pode acabou. ser que ele inicie com o Mandaka nessa ideia de ter um Depois time já mais acaba. físico, exato, pra também não atacar sem arriscar muito, e aí deixa pra abrir o time no segundo tempo, até porque os caras do Grêmio também vão cansando, né? Desde- O Amuso, por exemplo, se começar, é o primeiro tempo e o começo do segundo vai ter que sair. Então, Aconteceu uma pode coisa achar que é estranha melhor com o que o Grêmio, Juventude, né? porque o Juventude, desde que... Teve um momento que o Juventude foi o líder do Gauchão, né? E só dependia dele pra continuar líder. Aí a partida imediatamente era contra a Avenida. Teve um erro de arbitragem um bem grande pênalti, esse jogo, diz passagem. teve um Mas eu tava secando o Juventude naquele dia porque interessava pra mim. Isso. O Juventude não jogou nada. Mas jogou. Não, melhor que isso. Não é que o Juventude não jogou nada. Ele achou que Botou era um o saltinho, líder. botou um Isso. saltinho 12. A qualquer momento eu ganho essa partida. Deixa comigo. A imagem que eu usei foi Real Madrid Sabe? contra Isso, a Alavés. jogo é bem isso. O antigo Flamengo, sabe? Assim, não, passa pela orla antes do Maracanã pra gente ver o movimento. Aí chega lá e perde pro América do México no Maracanã em 2006, sabe? Solta os pombos Nesse- aí que o Joel tá indo embora. Aí E vem aí- o gordinho lá, o Cabanhas. 1, 2, 3. Exato. E aí, E Maurício. a final contra o Santo André, lembra? No Maracanã. Nossa, Copa do aí- Brasil. E, aí foi assim, isso e que o Potter mesmo falou. assim, contra o Grêmio, aí eu tava secando oficialmente. O Juventude teve momentos assim, sabe, que tipo assim, não, Aqui na Arena, agora, você viu, disse? sábado. Não conseguiu jogar. não, teve. Você Não achou era que um. teve saltinho? Não, teve momentos que o Grêmio dominou. O segundo tempo foi do Grêmio, né? O Grêmio dominou a partida e foi dele. Podia ali acabar com a classificação. Teve o pênalti não dado, enfim. Mas mesmo no primeiro tempo, quando teve alguns momentos de No Juventude. começo do jogo, os primeiros 10 minutos, uma coisa tipo assim, Juventude né, foi daqui a pouquinho a gente vai. Tipo assim, bateu no Juventude uma Liverpoolice, assim, sabe? O Juventude Sim. tentou jogar de igual para igual com o Grêmio. Assim, vamos ter a bola. Daí o Jean Carlos. Essa Isso. foi a surpresa do Jean Só Carlos. que quando não tinha bola, não marcava. Vamos pra dentro. O início A do jogo vitória, do Grêmio, o Grêmio tem muito espaço. Só pra mostrar como o Juventude, esse mesmo grupo de jogadores, conseguem outra coisa. Mesmo que o Grêmio tá com time reserva lá e é atropelado lá no Jacone, o Juventude queria aquela partida. Todas O as nível divididas, de concentração sabe? O era jeito que ele tava diferente. querendo aquela partida. Depois daquela partida, o Juventude nunca mais quis dar aquele jeito. E live começou com o Mandaka. E essa é a ideia. O Mandaka inicia e o Jean Carlos entra depois. Mas ontem contra o Maringá, terça contra o Maringá, o Giancarlo começou no banco, o que pra mim é indicativo de que ele joga sábado. Pode ser. Agora, essa expressão do Potter é interessante. O Juventude queria aquela partida e ele vai querer a partida de sim, sábado. é. Mas o Grêmio também. Muito, e diferente pra melhor, né? E É. no Diferente pra mim. papel, É o jogo Pedro, do ano, no né? papel, o Grêmio é muito melhor que o Juventude. Tem 8 jogadores diferentes, eu acho. Sim. Que saem a partida. E ficou e Então, voltou aqui, pro ó. sábado.